Vamos falar hoje de educação. Educação dos nossos dias. Educação que se faz e se acontece a todo instante, no momento presente. E eu começo nosso bate-papo sobre educação lendo o artigo 2 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida como LDB, Lei 9.394 de 1996. Um trecho dela que diz o seguinte: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua ação para o trabalho. Esse artigo 2, ele é muito importante porque ele define tudo o que se for dito, falado, debatido sobre educação. Muita gente acredita que a escola, tão somente a escola, é responsável pela formação dos alunos, dos indivíduos. Isso é um grande engano. E a educação formal que é oferecida pelo governo e por instituições particulares é uma das ações sociais e políticas nesta intrincada e complexa proposta de educar alguém, de preparar alguém, instrumentalizar alguém para que ele desempenhe papéis positivos na sociedade. A educação sozinha, ela não vai mudar a realidade de um país. Ela é uma dessas ações, como eu falei. Para que a educação consiga realizar bem seu papel, é preciso que, como a lei diz aqui, que a família também cumpra o seu papel de educar seus filhos. Uma família que não é estruturada, uma família que não vive a coletividade em sociedade, uma família ilhada em seus próprios princípios, sem levar em conta que ela vive em uma sociedade organizada, dificilmente vai conseguir educar pessoas para essa complexa ação que a escola entra, às vezes, como ilha solitária. A educação começa em casa, mesmo antes de alguém ir para a escola. É na família que o indivíduo recebe suas primeiras instruções, recebe seu primeiro legado educacional que é transmitido pelos seus pais. A civilidade, o trato com o outro, o respeito às diferenças são coisas que já devem partir de casa e não esperar tão somente que a escola ensine isso. A educação familiar, ela é a ponte para que a escola consiga desempenhar bem o seu papel de capacitar, instrumentalizar os alunos no que de melhor uma escola pode oferecer. E claro, dentro das escolas, muitas das coisas que os alunos trazem de suas famílias, as virtudes, elas encontrarão amparo também nas escolas. Educação e cidadania, respeito ao meio ambiente, respeito à diversidade, respeito aos mais velhos, respeito aos seus professores, enfim, o convívio baseado na dignidade humana é algo do trato familiar. A escola, como
diz aqui, inspirada em princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana, por sua vez, deve oferecer uma educação que eleve essa condição de zelar pelos princípios democráticos da sociedade e por uma sociedade justa, igualitária e solidária. E isso é possível de ser feito, de realizado em qualquer disciplina ou unindo todas as disciplinas em um processo interligado para que tenhamos não apenas uma educação meramente livresca, meramente baseada em tomadas de aferição de conhecimento, mas vivenciando na prática, no dia a dia da escola, das disciplinas, todas as contradições sociais que o aluno vai encontrar para além dos muros da própria escola. Sem uma educação baseada nesses princípios de hipervalorização da dignidade humana, corremos o risco de termos uma educação meramente tecnicista, uma pedagogia de formação em massa de pessoas incapazes de autocrítica, incapazes de empatia, de compaixão. E esses valores, nos dias de hoje, de uma sociedade tão dividida, de uma sociedade tão polarizada, de uma sociedade tão afoita à desconstrução do outro, mais que a colaboração com o outro, uma sociedade que está mais interessada em calar a voz do outro e, a qualquer custo, menosprezar o que aquele representa, se o que aquele indivíduo representar não for ideal de sociedade, de religião, de política, de cultura que se defenda. É preocupante que a escola não consiga equilibrar isso, que a escola não consiga, além de equilibrar, reverter a ideia de que, em princípio, toda e qualquer pessoa é um potencial inimigo. E aí é que entra uma educação baseada nesses princípios de liberdade e solidariedade. E digo mais, a liberdade aqui é a liberdade de saber que a minha voz não tem autoridade de silenciar a voz do outro, que é nesta parceria social, mesmo que discorde do outro, que eu vou existir, o outro vai existir e ideias vão para além do meu universo, mas o universo de todos, potencializar que encontremos soluções viáveis para os nossos dramas sociais. Outra parte aqui tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Além dessa parte humanista, dessa parte de inter-relação social, a escola deve ser capaz de, ao final do ensino fundamental, o aluno ter condições de atuar nas questões básicas, as 4 operações, a leitura e produção de texto, uma língua estrangeira, ter ciência da importância da educação física, da educação artística, da filosofia, da sociologia, enfim, ele deve ser já uma pessoa com condições de expressar socialmente os seus sonhos, suas utopias, suas inquietações. O segundo grau já entra aqui como uma preparação para a universidade, mas não um momento mais do aluno estar aprendendo os princípios básicos das disciplinas. E aí é uma distorção na nossa
na nossa educação, que eu vejo também em algumas escolas particulares. Alunos que estão em determinadas séries, mas que parecem que estão, que a sua condição intelectual não acompanha o momento em que ele está inserido. Então, desenvolver plenamente essa capacidade do educando na apreensão de conhecimento e ele saber lidar com tudo isso e ter a condição de já interagir de maneira mais igual com a sociedade à sua volta, com as exigências que ele vai encontrar. Seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A cidadania no Brasil, ela, infelizmente, às vezes, se tem a impressão que existem categorias de pessoas que têm total condição de exercer a sua cidadania e tem outras que imploram para que sejam respeitados como cidadãos. Nós observamos muito a quebra da cidadania, dos direitos em muitas, até mesmo escolas, na vida de professores, de alunos, da comunidade que a escola está inserida. Muitas vezes, os princípios básicos do que nós podemos chamar de cidadania, eles simplesmente não existem. E o primeiro momento, a primeira vanguarda para colocar a cidadania e o sentimento de pertencimento à sociedade, de direitos e de dignidade que o aluno encontra é a escola. A escola vai instrumentalizar esse aluno para que ele compreenda que, assim como ele tem deveres, ele tem direitos. E um desses direitos é como cidadão. E cidadão é todo aquele que consegue tramitar, andar, dialogar com todas as instâncias sociais do poder e de autoridade. É entender que o cidadão, ele respeita instituições, mas ele não deve temer instituições. O temor diante a instituição nos diz que a instituição age de maneira antidemocrática e a pessoa não tem consciência da sua cidadania. E isso é discutido também na escola. A escola também é um ambiente político, democraticamente político, em que se discute todas as questões sociais importantes, porque ela não é à parte, não é como no livro de Raul Pompeia, muito bem escrito, o Ateneu, em que os alunos ficam dentro de uma bolha social, sem entender nada que se passa do lado de fora, que o pai leva até a porta da escola e diz, vai agora para a escola. Do trabalho, ela deixou de ser apenas uma educação mecanicista, protocolar, e ela também oferece, hoje, nessas escolas técnicas, uma educação voltada para o trabalho, mas um trabalho com consciência ecológica, com consciência de direitos, com consciência de cultura. E isso é de fundamental importância. A educação para o trabalho, ainda na juventude, pode ser feita também não só nas escolas especializadas, mas no dia a dia, no primeiro e segundo grau. O aluno pode ter momentos nessas escolas de valorização do ambiente que ele vive e cuidar desse ambiente, como, por exemplo, vez ou outra ele pode ajudar, sim, em pequenos afazeres nas escolas, como cuidar do seu próprio prato de merenda, limpar sua própria sala com a ajuda de pessoas profissionais
da área de limpeza, ele tem a ideia que aquilo pertence a ele. Então, educação para o trabalho formal, que vai formar a mão de obra, eu penso que as escolas de ensino fundamental e médio, elas podem criar estratégias de iniciar esse processo de educação para o trabalho, em que a escola, as coisas que se faz na escola, o zelar da escola, seja visto como uma extensão da prática cidadã de cuidar de bens públicos. Penso que seja, além, claro, da qualificação mesmo dita formal nas escolas, que vai preparar a pessoa para ser um trabalhador, e o grande avanço, eu penso que é essa união entre a formação, a qualificação de fato para o trabalho e a questão de uma formação humanista, cidadã, muito distante do que foi no passado, em que a pessoa ia lá, aprendia apenas a apertar um botão, sem ter ciência do que estava por trás daquilo. Ou seja, uma educação para o trabalho democrática que insere o futuro trabalhador dentro de uma perspectiva cidadã e humana. Uma escola que não tenha a pluralidade de ideias, ela é uma anti-escola. Uma escola que não tenha concepções diversas pedagógicas, ela é uma anti-escola. Uma escola que é colocada de maneira em forma de pirâmide rígida, ela também passa a ser uma anti-escola. Uma escola é um campo aberto em que todas as manifestações de ideias são bem-vindas, em que se discute com dignidade e respeito ao outro toda a possibilidade de um mesmo fato ser interpretado de várias maneiras, sem o desejo terrível de silenciar o outro. Não é uma gincana de ideias, não é um jogo de ideias, é um debate solidário de ideias para que encontremos sempre os melhores caminhos. Por isso que uma escola, ela deve ter, sim, como base da sua existência o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Uma escola que não respeita o espaço do outro, que não cultiva a tolerância, ela também cai na categoria de anti-escola. Hoje, se faz mais urgente do que nunca, de que qualquer outra época, a prática da tolerância, o ensino da tolerância, o ensino da necessidade da existência do contraditório. Quem não se assume contraditório, quem não se assume capaz de erro, quem não faz autocrítica, quem não pede perdão, vive no estado de tolerância, de intolerância, e que a qualquer momento parte para a agressividade. Então, penso que hoje, como eu falei no início da nossa conversa, temos um grande desafio como professores e professoras. Primeiro, é resgatar a valorização e respeito pela nossa própria categoria, própria profissão. Vivemos tempos difíceis nos quais o magistério tem sido colocado em xeque, em que a educação, os problemas graves da educação são colocados todos nas contas dos professores. Isso é um grande erro. Então, o primeiro desafio que nós temos agora é essa busca pela valorização ideológica da nossa profissão.
e tudo que venha com isso. O segundo desafio que nós temos é colocar nos trilhos da cidadania a própria educação. É que a educação, ela tenha de toda a sociedade um olhar diferente do que nós estamos observando por aí. A escola não é inimiga da sociedade, o professor não é o inimigo da sociedade. O professor, antes de tudo, é um profissional, um intelectual do ensino que trabalha tanto com o abstrato, tanto como com a prática educacional. E sofre todas as pressões sociais e políticas possíveis. E na maioria das vezes, sozinho, ilhado na sua escola, com suas inquietações. Outro desafio também é um diálogo fraterno, mas baseado no respeito com os alunos. Nós sabemos que famílias sem estruturas emocionais, estruturas políticas, sem estruturas democráticas, ajudam na construção de filhos intolerantes e que usam a escola como prática educacional do exercício da violência. Isso deve ser discutido com toda a sociedade. Com toda a sociedade. E não tem solução mágica para isso, a não ser um amplo debate e trazer, como diz aqui o artigo 2 da LDB, para dentro desse debate a família. E aí começaremos a rediscutir o papel de cada um na escola. E o nosso papel como professor ou professora, já sabemos. E como sabemos? Penso que ainda vale a pena o exercício do magistério, penso que ainda é uma profissão belíssima, mas também sei o quanto estamos em um momento complicado. Na questão da formação continuada dos professores, só quero falar algo bem rapidamente. Penso que, mais que na hora de garantir via lei federal que todo e qualquer professor ou professora que termine os cursos de licenciatura, e se esse professor ou professora tiver desejo de continuar estudando, que se garanta a esse profissional o acesso direto aos cursos de mestrado e doutorado, diminuindo a duração do curso de mestrado para 1 ano e meio e doutorado para professores 3 anos. Se tiver uma união de secretários de educação entre dos estados, mas também incluindo aí os municípios, com articulação política, com a Comissão de Educação do Congresso Nacional, creio que isso seja possível. Esses cursos podem ser ofertados tanto presencialmente como à distância em universidades particulares ou universidades públicas. Então, eu deixo minha última palavra aqui para unirmos forças e buscar junto com essas pessoas, secretários e políticos, que criem a lei federal em regime de urgência para que todo e qualquer professor que se forme tenha acesso direto a esses cursos. Isso também vale para os professores já formados que não tenham mestrado ou doutorado. É uma bela questão, uma bela causa a defendermos. Aqui foram apenas algumas livres ideias
Sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes e vindo do interior, mas com a vontade de ver nossa educação e nosso país em uma condição melhor, com fraternidade, compaixão, empatia e justiça. Até a próxima.